Fala pessoal, beleza? Então hoje vamos falar sobre ressonância harmônica. Meu nome é Francisco Sales. Eu vou tentar simplificar para você o que eu aprendi em 10 anos, de pesquisa, de análise, de vários erros, de muito investimento, principalmente vários insights ali. E qual é o meu objetivo aqui? É simplificar para vocês e demonstrar aquilo que eu consegui assimilar. Eu não sou o dono da razão, eu não tenho autorização para falar sobre a ressonância harmônica, estou agindo aqui como um modo a disseminar o conteúdo e convidar vocês, quem estiver aqui assistindo, a conhecer o projeto. Lembrando que pessoas autorizadas a falar sobre está no site do professor Hélio Couto. Então, caso você queira saber o conteúdo oficial, por favor, aqui é só uma opinião de alguém que está aqui nesse ramo há quase 10 anos, acertando, errando, participando de vários projetos aí, principalmente em busca da evolução consciencial. Hoje vamos falar sobre o professor Hélio Couto, o fundador, o projeto da ressonância harmônica, como a mesma funciona no seu corpo, baseado na minha visão, mais uma vez, São 10 anos de pesquisa, eu conheci poucas pessoas, pouco mais de 30, tive como fazer uma análise de cada um ali, ver o que mudou, o que é arquetípico, e estereótipo e chegar a uma conclusão. E mais à frente eu vou explicar como funciona o colapso da função de onda, mostrarei um vídeo para que você consiga compreender melhor efeitos colaterais e benéficos e minha opinião, esclarecimento e considerações. O professor Hélio Couto é um cara normal, que teve lá uma vida em São Paulo, parece que é Santo André, onde ele morava, não sei, onde ele nasceu, perdão, e ele recebeu um chamado, depois de se formar em tecnologia, ciência da informação, ele iniciou um projeto por conta própria em relação ao desenvolvimento humano, e começou ali a sua jornada de purificação. Nesse meio tempo, através de um chamado maior, ele resolveu compartilhar com as pessoas conteúdo, e por um único motivo, para ajudar o próximo a desenvolver uma evolução consciencial. Pronto, basicamente é isso. E após esses anos de limpeza, de estudo, de desenvolvimento, o mesmo conseguiu iniciar o projeto da RH, Ressonância Harmônica. O projeto da ressonância harmônica não foi algo que ele decidiu, foi um convite, foi um chamado, e a partir daí ele foi desenvolvendo. É um projeto que levou muito tempo, ele recebeu ajuda, ele trabalha com uma equipe excelente ali, está em outro nível de evolução e trabalha de forma gratuita, mais uma vez. Por mais que ele disponibiliza várias palestras, o mesmo nunca fez menção a dinheiro. Já ajudou inúmeras pessoas e, detalhe, nunca teve nenhuma queixa na delegacia contra o mesmo. Diferente de alguns casos que a gente vê por aí, o mesmo sempre agiu pela centelha. Isso eu posso falar, eu já vi relatos de pessoas que descreveram que durante a palestra presencial sentiam a energia. O negócio aconteceu. Agora, durante um vídeo gravado, não sentiu tanta diferença, aliás, não viu o efeito presencial acontecer. E um dos maiores erros atrelado ao Hélio Couto é a dissonância cognitiva. As pessoas, algumas delas, não são todas, mas infelizmente, eu já vi 3 vídeos onde essas 3 pessoas tiveram o intuito de difamar e acabou passando vergonha, porque as 3 receberam vários comentários positivos em defesa do Hélio Couto. Então é triste, a gente vive num mundo onde difamar, falar mal, cultuar essa energia maligna gera audiência. E uma vez que algumas pessoas não compreenderam, ou não foi com a cara, o santo não bateu, enfim, vai entender, entrar em ressonância com essas pessoas, parece que junta ali, mas aqui não vingou. Esses 3 vídeos, essas 3 pessoas foram canceladas, receberam um chega para lá e desistiram, até porque o trabalho é impecável. Mais uma vez, o professor Hélio Couto desenvolveu vários vídeos de graça, compartilhou muito material, falou sobre questões complexas, tudo isso para ajudar. Lá no final, depois de
de décadas de trabalho, o mesmo lançou um portal de cursos, onde ele cobra um valor acessível para disseminar mais conteúdo, né? E até hoje eu não vi ninguém no mundo fazer um trabalho como esse, né? Então é um exemplo a se seguir. E como funciona a ressonância harmônica? Lembrando que isso aqui é minha visão, tá? Eu escrevi aqui uma descrição que não está de acordo com o que o próprio professor fala, tá? Toda informação aqui é baseada em opinião. Mais uma vez, são só 10 anos. Se eu tivesse ali disposição, tempo, energia, né, investimento, eu até poderia fazer um documentário, mas eu não disponho desse recurso, então vamos lá com o que eu consegui absorver. Ressonância harmônica, na minha opinião, é um desenvolvimento consciencial sutil. O que isso quer dizer? Não há dogma, né? Não há conflito. Eu não vou criar uma regra onde você vai desmembrar-se de algo ou contagiar-se com o outro, se impor ao terceiro e por aí vai. Então, qual é o meio desse desenvolvimento? É estudo, dedicação, harmonização de energia, limpeza, abdicação. Por que abdicação? Não dá para mim desenvolver a minha consciência fazendo mal do dia a dia, né? Quem aqui já leu sobre a banalidade do mal sabe o que eu estou falando. Não dá para mim desenvolver o meu corpo consumindo drogas, né? Ou prejudicando a vida do outro, seja por falar mal, por mandar más vibrações, por jogar o jogo sujo que tem nesse mundo, né? Enfim, a abdicação aqui, né, é quase que uma austeridade. Por quê? Palavras do professor Hélio Couto. Caso você queira uma mínima proteção, ele mesmo recomenda isso. Inicie o processo de cristificação, entendeu? E aqui a gente faz o contrário, né? A gente faz um processo de demonização. A gente se envolve para depois despertar e tentamos ali numa crise de meia-idade fazer o movimento inverso. Não seria melhor fazer isso desde o início? Tentar despertar cedo, né? Salvar a si mesmo e iniciar um processo de limpeza, de evolução consciencial. Então foi isso que eu percebi na ressonância harmônica, pelo menos foi isso que eu compreendi, né? E como esse trabalho funciona? Então, ressonância é aquilo que ressoa, né? E harmônica tem como objetivo harmonizar. Durante a vida, se você for estudar sociologia, configuração das massas, você verá que a realidade última não é a realidade subjetiva, aquilo que você fala seu mundo. Temos aí várias realidades, eu vou descrever 3 aqui. A realidade subjetiva, o mundo do sujeito, né? Baseado na sua opinião, sua percepção. A realidade convencional, aquilo que convém a todos, então junta-se ali um nível de classe, um bairro, junta-se ali um país, aquela realidade, né, convencional. E a realidade última só consegue viver os deuses. Por quê? Porque é insuportável. Tanto é que o ego está aí para amortecer, né? A gente cria utopia, a gente cria ilusões, a gente cria uma linguagem mórbida aí que não toca essa realidade última porque é insuportável. Então, a filosofia, o objetivo da filosofia desde o início foi o quê? Desenvolver o amor pela sabedoria, né? Isso que significa filosofia, para compreender o quê? A realidade última. Depois que conseguiram atingir esse nível, foram criando ramificações da filosofia, onde fala-se sobre o existencialismo, né? A espiritualidade, a metafísica, enfim. Ali tem a filosofia é dividida em um universo de informação, tem várias categorias ali. E como funciona a ressonância harmônica? É feito um processo de limpeza, organização, purificação de uma energia que vem do Criador. Então, vindo de cima, desce uma energia, passa pelo corpo divino, casual, espiritual, mental, emocional e etérico. Qual é o problema, né? Aqui, para quem não sabe, é a composição do ser humano, né? Claro que tem mais corpos, mas inicialmente vamos trabalhar com essa informação aqui. E o que eu pude observar de alguma forma, o professor Hélio Couto desenvolveu uma estratégia para conduzir essas pessoas a ter um intelecto maior, uma consciência e ficar apta a receber uma ajuda do Criador.
E o que o Criador quer neste mundo, né, inferno de Dante que a gente vive? Quer que você evolua, quer que você suceda para voltar para cá numa condição melhor, numa evolução, né, curar si mesmo, curar o mundo, desenvolver projetos, enfim, cada um tem lá o seu dizer, né, a sua descrição sobre sucesso. Só que essa energia, essa ressonância harmônica, que tem como objetivo lhe ajudar, quando desce até o corpo físico, acaba fazendo, né, o apocalipse. Para quem não sabe, apocalipse significa o quê? Revelação. E essa revelação praticamente virá você de ponta cabeça. Então, tudo que tiver no corpo mental que for te atrapalhar, pode vir à tona. Só que como eu falei, é sutil, né? Se eu tenho uma questão mental que me incomoda, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um psicólogo. Se eu tenho uma questão física, eu procuro um médico. Se eu tenho uma questão espiritual, eu posso resolver na religião. Né? Eu já vi relatos ali de pessoas que quase ficaram cegas e fizeram cirurgia com o povo espírita. Depois de uma semana eu estava voltando a enxergar. Né? Detalhe, sem nenhum corte. A única coisa que esse meu colega sentiu foi uma água escorrer nos olhos ali. Foi uma cirurgia espiritual. Inclusive, eu já passei por alguma. Né? Eu tive uma vida um pouco complicada. Eu fui num processo de ayahuasca e, ao voltar para casa, eu passei por uma cirurgia. Né? Uma ajuda, assim, por assim dizer. E nessa ajuda reconstruíram uma parte do meu corpo espiritual. Né? Aqui você sabe, se você tenta ajudar, se você erra, se você se movimenta no mundo, você pode sofrer, né, algo. Quando você não tem a consciência de como as coisas funcionam, você acaba se prejudicando. E essa foi a minha história. Né? O meu maior erro aqui... Só um minuto. Meu maior erro aqui foi a ignorância, né? Como de muitas pessoas, eu suponho. E nesse caso, eu passei por uma cirurgia, eu senti, né? Eu tinha consciência do movimento, não senti nenhuma dor, né? Mas foi interessante. E qual foi a minha conclusão? O ser humano, baseado na própria ignorância, o mesmo se trata como se fosse um carrinho de rolimã, né? É só isso, é só aquilo. Eu vou saturar um profissional de psicologia para resolver um problema que está no meu corpo espiritual, né? Quantos médicos, ao receber o paciente no seu consultório, ver um milagre e não sabe dizer o que foi? E realmente nunca vai saber. Por quê? Porque o psiquiatra lida com o corpo físico só. O corpo espiritual é outro profissional. Quem aqui é terapeuta holístico, né, consegue ver as dimensões do ser e recomendar. Olha, amigão, seu problema aqui é no hormônio, procura um psiquiatra, lá ele vai te dar uma ajuda ali, vai lá, você vai resolver com certeza. E chegando lá, né, o médico cuida do corpo físico. O problema da ignorância que rege esse mundo é que criaram uma bagunça. Né? E na minha opinião, mais uma vez, eu estou aqui há muito tempo. Já vi muita coisa. Na minha opinião, o ser humano é uma Ferrari, né? Tem que fazer um pit stop. E nesse pit stop tem vários profissionais. Tem um que vai checar o pneu, a embreagem, o motor, a gasolina, a estrutura. E cada profissional desse é um médico, é um psicólogo, é um psicanalista, é um psicoterapeuta, é um pedagogo, é um nutricionista. Então, assim, veja, né, que discernimento superior, eu diria. E o que é feito hoje, mediante a ignorância que fora cultuada durante milênios, né, é a gente pensar que você é só um corpo, e não é. Então a ressonância vem com a energia, né, que ressoa essa conexão com o todo, essa reconstrução, proporciona um caminho para você encontrar um psicólogo, né, um médico, um psiquiatra, enfim, ortopedista, não sei, né, e a partir dali viabiliza uma oportunidade para você conseguir sair da sua situação. Mais uma vez, é sutil, né? Quem busca algo mais agressivo, abrupto, talvez em outro lugar encontre ou não, vai saber, né? A gente não pode garantir. Inclusive, os próprios psicólogos não
garantem melhoras, né? O que eles sugerem, e de forma ética, profissional, que você inicie um trabalho, que você inicie um desenvolvimento, e a partir daí, no seu tempo, com as suas condições, o resultado pode aparecer. Isso é ética, né? Caso esses profissionais que têm um conselho, que têm normas, leis, eles agem de forma antiética, eles vão começar a garantir cura, né? Garantir processo e por aí vai. E a gente sabe que isso não existe. Porque cada ser humano é um universo. Entendeu? Cada ser humano tem lá sua complexidade e requer uma análise. A mesma coisa ao médico. O médico vai lá, solicita exames, verifica até o seu DNA, tem exames que confere isso, verifica lá, faz um raio-x e consegue te dar um respaldo subjetivo. Então, veja que excelência, né? Para mim, isso aí é a prova que o ser humano evoluiu, né? Claro, quando a gente não tem um discernimento disso tudo, a gente acaba saturando uma via. O que seria isso? Imagina você tentar resolver tudo com o psicólogo, não dá, ou com o médico, entendeu? Agora, quando você tem esse discernimento, você fica até mais apto a resolver mais rápido. Pronto. E foi isso que eu percebi. Só que demorei, entendeu? Assim, isso que eu estou falando aqui, para mim é básico, só que não é divulgado. Essa é a verdade. Há muito mais ganho na desinformação, na ignorância, do que apropriadamente informar o sujeito a se tornar um indivíduo e se libertar do mundo, entendeu? É complicado falar sobre isso, né? E essas questões complexas sobre o sistema, sobre a realidade última, sobre um processo de purificação, limpeza, você vai encontrar nas palestras. Palavras do professor Hélio Couto. Se você ver e compreender as palestras, você não precisa adquirir o CD, né, que ele faz. Por quê? Porque você ascendeu consciencialmente. Mas é uma evolução espiritual? Olha, não é. Isso eu posso corrigir o professor porque é muito maior do que uma evolução espiritual. Claro que é difícil conversar no Brasil, país de terceiro mundo, o vocabulário é pobre, o léxico quase não existe, então você tem que fazer um ato infantil aqui, simplificar a comunicação, né? E por quê? Porque nós erramos. A nossa educação é falha, né? Produzimos pessoas que não têm um alcance consciencial e tem vários motivos. Falta recurso. O brasileiro se vira com o que não tem, principalmente com aquilo que não tem. Então, no meio disso tudo, esquecemos o mais importante, que é a consciência. Não aproveitamos a nossa juventude porque a juventude nem a fase adulta, porque a gente não soube lidar com as coisas. Aí lá no final, numa crise de meia-idade, vem um despertar. Então, para evitar, né, essa somatização de dívidas, de karma, a deteriorização do espírito, né, ele fez o quê? O professor Hélio Couto disponibiliza o material. Então, tendo essa evolução consciencial, mais uma vez, sutil, né, o que isso quer dizer? Bater na porta, posso entrar, irmão, para falar sobre consciência? Não, beleza, tchau. Ou pode entrar, fica à vontade. Olha a diferença. É mais ou menos por aí, né? Em comparação aos outros desenvolvimentos que funciona na base da guerra, do conflito, do um contra o outro, outro contra um, né? É algo bem superior, na minha opinião, claro, com certeza. E deixando bem claro, a ressonância não substitui nada, mas age de forma a suplementar ou completar. É um ajudante, entendeu? A gente pode garantir que as pessoas terão uma evolução? Também não, porque se fizer isso vai estimar, né, a expectativa, pode conduzir a uma frustração simplesmente porque ativou ali no inconsciente, fez a manipulação que esse marketing que a gente tem faz hoje, né? Vale a pena utilizar os conhecimentos para manipular o ser humano? Olha, isso aí vai ser um vídeo para outro momento, né? Eu vou esmiuçar como funciona a psicologia da manipulação. E aqui eu vou mostrar um vídeo. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Não é isso aqui. Cadê? Como funciona o colapso da função de onda. Veja que interessante. Aqui é você, né? Claro que eu estou simplificando. Claro que você é muito mais que isso, mas você pensa, esse pensamento aumenta, né? E cria a sua realidade.
Quem já estudou geometria sagrada sabe o que é isso. Quem já tomou ayahuasca já viu isso aqui, né? Quando tem um efeito Zenão, um efeito que o professor já explicou várias e várias vezes, acontece isso aqui, ó. Tem a ideia, depois cancela. Tem a ideia boa, quase vai colapsar, não, cancela. Isso aqui é o efeito Zenão. Ou seja, há mais coisas sabotando uma pulsão de morte, né, do que a pulsão de vida ali, de cocriação, de desenvolvimento. A gente entende isso, tendo uma visão holística do ser humano, né? Agora, quando não entende o efeito Zenão, você fica aqui, ó, praticamente, né? Anos depois, com muitas tentativas, o ser humano consegue fazer isso aqui. Veja a geometria. E por fim, quem quer que seja, tendo uma evolução consciencial, consegue, né, conquistar esse feito aqui, ó, que é co-criar a própria realidade. O que significa um co-criador? Significa alguém que conseguiu, de alguma forma, né, se vincular com o Criador a tal ponto de co-criar com o mesmo. Mais uma vez, deixa eu voltar aqui. Você evolui a sua consciência até o corpo divino para receber um aval do Criador e criar sua realidade. Caso contrário, você inicia um processo de degradação consciencial, você vira o quê? Uma pessoa materialista. Só vive aqui, ó. E uma vez que eu permaneço na visão materialista, todos os meus corpos ficam vulneráveis, né? Vai saber o que está fazendo comigo, vai saber se eu não estou sendo massa de manobra, se eu não estou sendo escravo de um pensamento maior, né? A palavra alienação, alienado, vem da palavra alienígena. Aí você imagina quantos seres humanos estão alienados a um pensamento de uma força externa aí e nem sabem, né? Quantas pessoas cometeram erros aí sem saber? E eu já vi vários relatos. Prenderam lá o, entre aspas, criminoso, né? Supostamente criminoso, e quando o mesmo foi confessar, ele falou: eu não sabia, não era eu. Outro caso eu vi de um policial, um sujeito treinado, com anos de experiência, chegou na delegacia, atirou e matou 3 pessoas. E nem ele soube responder o que aconteceu. Então, qual é a nossa conclusão? Estamos numa era da informação, né? E o que promovemos aqui é desinformação, é a degradação. Como a gente faz isso? Ignorando a complexidade do ser humano, produzindo uma visão errônea, entendeu? Criando políticas, aprovando questões, quando eu posso falar aqui, mas é complicado, né? O que as crianças sofrem, né? Criando formas de trabalho que beira, né, a maldade. E detalhe, normalizam isso. Isso que me deixa mais perplexo. E tem gente que gosta, né? Então, assim, no meio disso tudo, como vamos conseguir conduzir essas pessoas à evolução? Vamos condenar? Também não, porque também somos essas pessoas, fazemos parte do sistema. A minha única sugestão, minha única esperança nesse universo é o quê? Desenvolvimento consciencial. É isso aí. Respeitando as características, peculiaridades, diferenças de cada um. Todos podem crescer. Pronto. Entendeu? Então, essa é uma forma, na minha opinião, né, bastante assertiva. Já conversei com várias pessoas e todas conseguiram um resultado, conseguiram um progresso, né? Próximo slide aqui. Vamos falar nos efeitos colaterais. Eu citei aqui alguns, com muita responsabilidade eu vou falar sobre isso, porque, mais uma vez, eu não trabalho na equipe, eu não conheço o trabalho de perto ali, são só 10 anos, é pouco tempo, mas o que eu pude observar, você acelera o seu processo de ascensão consciencial, né? E a partir daí vem as benesses, inteligência, maturidade, resolução de conflito. A gente sabe que se um membro da família resolve uma questão emocional, todos que estão ali, né, recebem um insight. Por quê? Porque faz parte do campo morfogenético, né? Então é benéfico. E às vezes na família, uma pessoa
foi escolhido entre o clã, entre a tribo ali, para resolver essas questões. E o outro filho foi escolhido para quê? Para resolver outras. Então, tem espaço para crescer, né? Inclusive, tem um ensinamento que eu aprendi com o professor Hélio Couto, onde ele fala sobre família. Uma família unida é um filho forte. E uma família desunida, né, são crianças cabeça de vento. O que acontece? Cracolândia, inclusive vai lançar agora a segunda, a primeira foi um sucesso. Inclusive, acontece o quê? A destruição do jovem, entendeu? Então, devemos tomar cuidado com a família, né? Por quê? São nossos parentes, né? Par, né? Enfim, não vou chegar na etimologia, mas qual foi o resultado aqui, o efeito colateral? Eu tive uma compreensão melhor da família, uma compreensão inclusive avançada, né? Qual é o significado psicológico de um pai, de uma mãe, dos irmãos, dos primos, né? Dos avós ali, como a gente lida com as heranças familiares, entendeu? Quando eu vejo um filho, né, falando mal da família, a energia é isso, é aquilo, isso me dá me deixa confuso, né? Porque se eu nasci numa família XYZ, eu posso ajudar? Olha, posso tentar, né? Mas só o fato de eu fazer alguma coisa já demonstra algo. Agora, quando eu saio da minha família e começo a fazer uma detração, difamação, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Entendeu? É algo 10 vezes pior. Porque um sujeito, né, sem os vínculos paternais e maternais, vira cabeça de vento e vira massa de manobra, entendeu? O efeito colateral e benéfico, apoio com a comunidade de pesquisadores, das pessoas que eu encontrei, assim, eu diria que algumas levam a sério o conteúdo, estuda de forma rigorosa e conseguiram contribuir, né? Os outros estão tentando, dentro do seu limite ali. Desenvolvimento de várias inteligências. Mais uma vez, temos aí inteligência emocional, espiritual, relacional, intelectual, né? Entre outras ali que você acaba desenvolvendo. Por quê? Porque precisa, né? Hoje, o pedágio está mais caro, entendeu? Esclarecimento sobre temas complexos é compreender a realidade última. Compreender como esse universo funciona, como o multiverso funciona. Eu vou até fazer no próximo vídeo é melhor. Eu vou fazer umas revelações ali, mas em poucas palavras, caso você não dê conta de pilotar essa Ferrari aí, que é você, né? Você pode correr o risco de pensar que é um carrinho de rolemã, e tudo bem. Internamente você pode pensar assim, mas externamente outras consciências superiores, nem más nem boas, podem lhe usar com todo o direito que os mesmos têm, né? Simplesmente porque você não sabe conduzir a si mesmo. Olha o perigo da inconsciência, né? E o outro efeito colateral é a contribuição. Quando a gente fala, quando a gente incentiva a RH, estamos a contribuir com o próximo. Nem todos querem evolução consciencial. Primeiro conselho que eu dou, nem todos querem evoluir. Tem gente que gosta, entendeu? É complicado falar isso, mas eu já passei várias vergonhas ali. Já fui difamado. Você só sabe falar sobre isso, não sei o quê. Papá. E tem gente que gosta, e tudo bem, joga na mão de Deus e o resto que se vira, entendeu? Procure pessoas que tenham o mesmo interesse. Mais uma vez, fomos assim um dia também. Imagina só, chegasse lá em nosso momento trevoso ali e falasse sobre evolução consciencial, né? Na hora que a gente queria usar droga, beber cachaça, falar mal dos outros, e aí? Será que iríamos tratar bem essas pessoas? Pois é. Então, o que a gente pode fazer? Convida, tenta ali de forma sutil, compreenda que tem um ego ali para rejeitar, né? E é isso aí. Esclarecimentos. Existe uma má condução do conhecimento. Eu já vi pessoas confundirem catarse com sintoma, né? Estou sofrendo, tenho catarse. Não, pessoal. É só pesquisar no Google o que é catarse. Você vai ver liberação de energia, não sei o que. Se eu estou liberando um trauma, uma forma de pensamento, um problema, por que eu iria sofrer? Sofrimento é o quê? Sintoma, transtorno, distúrbio, né? Síndrome, ou seja, é só fazer um prognóstico, diagnóstico,
anamnese, com um profissional. Então criaram uma confusão ali, quase que, com todo o respeito, esquizofrênica, né? E misturam os significantes só para, eu não sei, porque mais uma vez, se eu tenho um sintoma X, eu posso analisar o gatilho, eu posso chegar no cerne, na causa, eu posso chegar nas questões internas e externas que geram a pulsão ou compulsão e resolver o problema. Agora, se eu difundo, né, uma coisa com a outra, eu confundo o próximo e prejudico a sua evolução. Por quê? Eu estou a disseminar a desinformação, né? E você sabe, estamos na era da informação. Devemos contribuir com algo que informe, não desinforme. Então, isso aí eu nunca compreendi. Olha que são pessoas que se dizem mestres, né? E o que é catarse? Você passa por várias catarses. Você viu um filme, se emocionou, lembrou ali, pronto, pingou uma gota d'água de liberação, né? Ou você passou por uma psicanálise de 4 anos, como eu passei, evoluiu, libertou-se, né? Ou você desenvolve vários processos de ayahuasca, reiki, enfim, e vai limpando, né? Vai dissolvendo. Por quê? De duas uma. Esse espírito pode ascender, purificar, por meio de uma cristificação, uma limpeza, enfim, são vários os caminhos, ou pode se deteriorar e virar um espectro. Espectro é o quê? É um espírito que já foi de luz, né? Acumulou, somatizou questões ruins e é trevoso, entendeu? É isso aí, né? Deixa eu voltar aqui. E esse espectro tem seus corpos destruídos, todos, e nem sabe. Por quê? Porque a gente legitimou o mal, né? Tem que fazer, tem que jogar, tem que fazer assim, tal pessoa merece, a gente amaldiçoa. A magia aqui é trevosa. Criamos programas de televisão que vai incentivar, que vai mostrar ali, ó, é uma matança, é isso, é aquilo. E essas informações conversam com a sombra do brasileiro, do mundo, aliás, né? E por que o Brasil tem esse problema? Tem uma dívida espiritual muito alta, que ninguém quer mexer. Porque dá trabalho. Eu conversei com uma moça angolana 4 horas. E eu falei sobre várias questões, né? Antecipei ali evoluções dela em vários níveis. E olha que curioso, ela tinha questões que originou com os avós ali. Eu não vou falar muito porque, enfim. E eu comecei a analisar, resolvendo ali. Depois eu fui dormir, né? E tive ataques trevosos ali. Acho que Deus me ajudou, o Criador, não sei. Mexer com o lado espiritual é muito difícil, entendeu? Coloca medo até no Papa. Por quê? Porque você não vê. Você vai ter que desenvolver uma sapiência, uma inteligência espiritual, decodificar, e até isso acontecer, você foi destruído. Pronto. Então é necessário quase que um doutorado para lidar com isso, né? É complexo. Já no campo mental é mais fácil. Não que seja mais fácil, porque tem a sua dificuldade, tanto é que a esquizofrenia está aí para isso, né? Ninguém conseguiu resolver. A gente injeta droga ali no paciente para ver se para de reclamar e fica por isso mesmo. Mata a pessoa conforme o tempo, né? Os médicos vão lá, recomendam a terapia, poucas pessoas têm condição e acaba ficando no limbo aí. Então, voltando, os efeitos colaterais, o mais perturbador que eu já vi, na minha opinião, é quando vem a onda, né, e revela todos os problemas que a gente tem. Então, se o corpo físico tiver comportamentos com posturas, forma de pensar, ideologia, que configura o mesmo como um espectro, né, tudo será revelado. Então, assim, e agora, o que fazemos? Né? Em um mundo onde a própria Bíblia fala que já és no maligno, é purificação, entendeu? É limpeza. E o povo espírita, eles têm várias visões complementares sobre essa parte holística do ser humano. Eles falam, o melhor caminho é o quê? Além do estudo, né? Caridade, solidariedade e filantropia. São preceitos que não é incentivado em nossa cultura. Aqui tem que ser esperto, tem que ser malandro, tem que passar outro para trás. O mundo é todo um ecossistema que se reproduz e se perpetua, né? Olhar a longo prazo,
desenvolver um desenvolvimento consciencial. Quantas pessoas querem fazer? Até hoje eu só vi o professor Hélio Couto, tá? Disponibilizar informação, contribuir, ajudar de graça milhares de pessoas, só o professor Hélio Couto. Esse aqui eu e várias pessoas, né, podem indicar com muita confiança. E o que eu pude observar? Chegou aqui, né, no corpo mental, já começa o choro. E eu entendo, né, se você for analisar a mitologia, a história de Édipo, ele começou a iniciar o processo dele, né, entender como o que aconteceu e não aguentou, furou os olhos, né? Se você for para a literatura clássica, você vai ver lá o Dorian Gray. Ele foi olhar no espelho, né, e não aguentou, morreu, viu a própria sombra. É claro que eu posso fazer uma interpretação, eu posso falar não só do sujeito, como a sociedade, né, porque se alguém morre, né, somos também co-responsável, isso eu vou falar em outro momento, mas é aquela coisa, qual é o tamanho da sua consciência? Se for uma consciência material, só atrela-se no corpo físico, é o eu. E beleza, não tem dialética, não tem filosofia, não tem consciência. Por quê? É só o egoísmo, é o egocentrismo, né? A pessoa vira escrava de si mesma. E aí? Entendeu? Então, qualquer influência alienígena, né, já imprinta ali uma ideia e o cara faz, a mulher faz sem perceber, só depois. Aí quando vai estar o esclarecimento, ninguém vai acreditar, porque o mundo que a gente vive basicamente é materialista, né? É complicado falar sobre isso. Espero que evolua. Mas quando você vai fazer uma análise com a visão holística, você vê que tem chips, que tem formas de pensamento, que tem questões, que tem dívidas passadas. Fica no corpo espiritual. Muita coisa já foi resolvido. Esse é o maior engano, né? Só que a gente não sabe. E agora? Muita coisa já foi esclarecido. Tem um trabalho para você. Um trabalho numa ONG, onde você vai iniciar um processo de limpeza através de um trabalho voluntário. Olha que coisa, enfim, perfeita, né? Muita gente adoraria fazer isso aí. Tem ONGs de idosos, crianças, cachorros, enfim, tem vários projetos ali. Essa visão de trabalho pelo prazer, né? É incentivado? Não. A gente tem uma visão calvinista, né? Tem que ter um trabalho para sofrer, para prejudicar o espírito, porque é sofrendo que eu vou, e não é, a conta chega. E vão perguntar para você, e aí, o que você fez com esse corpo? O que você fez com o corpo do outro? Pois é, somatizou. Então, toma aqui mais 500 vidas para resolver isso aí. Então, essa oportunidade de rever o paradigma raramente foi feito porque não é interesse do povo, né? A gente é mais feliz com um carnaval, com uma bebida, com uma droga ali, né, do que a própria evolução consciencial, né? Em alguns lugares, quando você fala sobre isso aqui, dá briga, né? Eu já vi muita coisa aqui. Então, qual é o nosso erro? A inconsciência. A mãe e pai, de todos os erros ali, a origem, né, é a inconsciência. Entendeu? Então, voltando para cá, só uma explicação. Por que algumas pessoas param o tratamento? Porque mexeu em coisas aqui, ó, totem tabu. Quem conhece Freud sabe o que é isso, né? Revelou outras coisas do campo espiritual. E aí? Como é que eu vou iniciar um diálogo com alguém que se culpa por uma coisa que já aconteceu, já foi perdoado e agora é sua hora de levantar, né? É impossível. Por quê? Porque o Brasil, o mundo, tem uma dívida espiritual muito alta. Tem energias, tem formas de pensamentos, tem falanges, tem grupo, tem magos aí que usufruem, entre aspas, dessa culpa, né? Inflama essa culpa, coloca um contra o outro contra um e saboreia tudo isso. É uma grande economia. A gente pode falar sobre isso? Não pode. Porque se falar, a gente vai... Enfim, no meio disso tudo, qual é o único caminho? Mais uma vez, desenvolvimento consciencial sutil. Não dá para assustar, né? Explicar cada corpo aqui, ó. Se explica tudo isso, assusta.
Então o processo é o quê? Ao longo de um tempo, você desenvolve uma couraça ali, uma capacidade pré-cognitiva de concatenar mais inteligências e aumentar a sua sapiência, entendeu? Compreender questões complexas, da metafísica eu diria, né? Inclusive compreender o multiverso, que é pouco falado ali, enfim. Então é isso, né? Minha opinião, vale a pena? É para todo mundo? Não, entendeu? Por quê? Porque o interesse escuso predomina, né? Eu já fui em igreja e vi coisas, já fui em processos de limpeza e já vi outras, e agora? A gente tem fidelidade com aquilo que falamos ou lutamos contra muita coisa para executar uma ou outra, entendeu? Vai ter que mudar o status quo, o paradigma, né? Precisamos libertar o Brasil dessas formas de pensamento, dessa dívida espiritual, né? E o caminho mais fácil de fazer isso é desenvolvimento consciencial. É claro que a gente pode apoiar uma ideia de dar uma arma para alguém, é claro que a gente pode apoiar uma ideia de manter uma ignorância, né? Afinal, a ignorância é uma benção, só que não, porque voltamos para cá e voltaremos para esse mesmo país com os acúmulos e somatização que estamos investindo diariamente nessa vida. E aí? Então, é para todo mundo, né? A ressonância harmônica. Olha, se você for uma pessoa capaz de se ressoar com isso aqui, ó, estudos, dedicação, harmonização, limpeza, abdicação, né? Eu acho que você vai ter sucesso. Não são palavras minhas, são percepções. Agora, se eu quiser um trabalho fácil, pensamento mágico, né? Esquece, não é para você. Procura outra coisa. Seja feliz, entendeu? Isso aqui é um caminho evolutivo muito custoso. Claro, tem suas vantagens. A principal vantagem, além da consciência, claro, imagina você evoluir 100 vidas em uma vida. Imagina você limpar as suas questões. Imagina você ter capacidade de ajudar sua família, o Brasil, o próximo, de ajudar a Gaia, ajudar esse mundo aí, né? Purificando uma questão do inconsciente coletivo, resolvendo aquilo que a natureza tem dificuldade, né? de dissolver in natura. É isso aí, entendeu? Existe um barato em contribuir, gera um bem-estar, gera um senso de importância, eu diria, né? Vale a pena? Por esse caminho, sim, show de bola. Você vai ter muita evolução consciencial. O que não podemos fazer é recomendar a ressonância harmônica por meio de um viés de ganho, de capitalismo, né? de agrado do ego. Mais uma vez, quem vibra no corpo, aliás, quem se conscientiza que é apenas um corpo, fica escravo do ego, cérebro reptiliano. E aí? E o ego quer ganhar, ele quer saber o que eu vou ganhar com isso. Quando eu já pergunto isso, eu falo, irmão, não é para você, é um desenvolvimento consciencial. Ah, mas o que é consciência? Tudo bem, eu vou explicar, né? Eu posso gravar um vídeo para falar sobre consciência, eu tenho revelações a fazer de como a consciência é formada, destruída, mantida, como a consciência é conduzida para responder, né? Outras formas de pensamento, outros seres evoluídos ali. Eu posso um dia falar sobre isso, acho que vai ser muito bom, né? Então é isso aí, já enrolei demais aqui esse vídeo, deixa eu ver aqui, acabou, valeu!